E a gente quer fazer umas coisas bem bacanas lá naquele canal. Tá bom? Voltou? Voltou então. Vamos lá então, continuando, Rose. Então foi quantas pessoas você falou? 18 pessoas. 18 pessoas. E como que vocês faziam para resgatar os filhos, né? Porque a fonte é longe, né? Do centro de Rio Branco. Como vocês faziam para resgatar? Acho que a gente de carro também, a carroça, quer tempo? Como que era? Cavalo? Não, a gente ficou um período com essas pessoas. Ah, só com elas? Só com eles, daí, faz a fofoca sozinho, né? Então, porque dependendo de químico, tudo quanto é casa tem, né? Então, uma família indicou outra, uma família indicou, e assim foi tudo no boca a boca, assim, um falando pro outro, por exemplo, o filho que saía de lá, fazia fofoca já lá pros vizinhos, opa, tem uma comunidade lá que acolhe, e assim foi, né? E como que vocês porque vocês hoje têm um processo de entrar na comunidade. Lá no início vocês não tinham essa visão. Como que era eu quero entrar, eu quero me curar, eu quero me tratar também. Me internar, eles falavam. Me internar. Eu quero me internar. Como que fazia? Chegava, se internava ou tinha um processo? Não, chegou, eles colocavam pra dentro. Chegava lá. Sabe por quê? Porque não tinha tanta burocracia, Pipa. Hoje a gente vive muito quadradinho, entendeu? As pessoas não entendem, gente. Quantas vezes as pessoas pedem pra gente, a gente não pode acolher. Eu muitas vezes. As pessoas procuram a gente não pode acolher. E a primeira coisa que vem assim, mas não é misericórdia? Vocês não são misericordiosos? Então, mas não é. Infelizmente a gente vive dentro de um sistema social cheio de regras, civilmente falando, não é? A gente não tem aquela liberdade lá do começo, né? E nem pode, hoje não pode, tem uma burocracia, tem as leis, tem as regras de comunidade terapêutica. E infelizmente a gente tem que obedecer. Né? E também desde o princípio a gente sempre colocou no nosso coração assim, nossa comunidade não é um lugar de depósito de gente. A gente vai acolher aqueles que a gente pode estar junto. Porque uma vez chegou uma pessoa lá, vereadora até, foi levar um filho lá. Eu falei, eu não posso acolher, a gente não pode acolher. Como que não pode acolher? Eu trago colchão, tem tanto lugar aqui, tem tanto espaço aqui. Mas depois assim, mas o senhor vai vir cuidar da pessoa, né? Porque estrutura a gente tem. Mas não tem pessoas para cuidar de todo mundo. Então não adianta colocar 100 jovens lá e não dar uma estrutura amorosa, familiar, sabe? A nossa primeira regra assim, é ser família, tá junto, é comer junto, é rezar junto, é trabalhar junto, né? Quando a gente perder isso, daí a gente perde o carisma, né? Daí é um depósito de gente, vamos lá colocar a gente lá. Mas daí a gente não vai ver fruto, não vai ver recuperação. Então daí a gente foge do nosso carisma. Pois é. Mas no começo, sempre dentro dessa ideia, né, de também não encher de gente, mas era muito mais tranquilo, a única regra era, você tem que querer, então vem, né? Mas que loucura, né? Tipo, é que hoje, eu não sei se eu tô errado, mas hoje parece que não sei, é um monte de gente, né? Imagine vocês lá, chegava, imagina encher a casa a rodo. Hoje, se fosse hoje, né? Como vocês iam fazer para mensurar a quantidade que vocês tinham que receber, né? Sim. Complicado, né? Mas o bacana é Deus, ele faz tudo muito certo. Né? Então ele enviava aqueles que era para enviar, chegava ali as pessoas que tinham que chegar. Então sempre deu certo, sempre foi organizado. Assim, era Deus que organizava, nem a gente. Hoje a gente tem um grupo de apoio, hoje a gente consegue organizar. Mas na época era o próprio Deus que organizava. Calma, deixa que eu organizo, porque vocês não vão dar conta de tudo. Né? Então conta pra mim agora o processo de amor incondicional, fonte de misericórdia. O que rolou, o que aconteceu, como que foi esse processo? Então, daí, em 2000... Coloca o José Carlos aí. Então tem que falar um pouquinho do amor incondicional, porque o Zeca foi consagrado do amor incondicional. Então, em 2000, eu acolhi o meu esposo, José Carlos, dependente químico, né? Chegou lá... Vou trazer ele pra contar o testemunho dele. Então, ele ia vir comigo hoje, mas cheio de coisa, não... E o bicho fica fugindo, você fica fugindo, fujam. Ele vem, sim. É uma história linda também, tem um livro, tem que vir trazer o livro. Cracolândia, né? Viveu na Cracolândia de São Paulo, tudo. E aí ele chegou com um filho, mas foi ficando na comunidade e se tornou um consagrado.
E depois, em 2003, nós nos casamos dentro da comunidade. Foi um processo, estou resumindo aqui porque eu falo demais e é bastante coisa. Mas eu também tive uma crise vocacional assim, de celibato e matrimônio. Mas eu sempre pedi um sinal para Deus, sabe? Meu Deus. E eu sempre fui muito submissa, fui muito obediente aos meus superiores, sabe? Ana Cris e Roberto sempre foram meus superiores. E eu sempre me colocava assim, falei assim, Deus, quer falar comigo? Usa eles para falar comigo, né? E aí a gente se casou em 2003. Porém, na época que a gente casou em agosto de 2003, a comunidade estava fazendo um processo de vida celibatária mesmo, de consagrar os celibatários. E a gente percebeu que a nossa vocação matrimonial estava atrapalhando o carisma do amor incondicional celibatária, né? E aí, a gente, com oração e discernimento até dos fundadores, a gente saiu da comunidade em fevereiro de 2004. Isso para mim foi terrível, assim, particularmente. O Zeca talvez nem tanto, né? Mas eu comecei desde do nada, né? A comunidade, desde lá do pilarzinho e tudo. Então, para mim, foi bem difícil. Eu saí lá para fora como um peixe fora d'água. Eu casei logo, engravidei do Adler, então eu já saí grávida da comunidade, né? E a gente fez essa experiência externa, né? Fora da comunidade durante 8 meses. A gente saiu em fevereiro, mas nada completava o nosso coração. O Zeca trabalhando, eu morava ali, tinha uma casinha atrás da casa da mãe, e eu dava catequese, grupo de oração. Isso no Capão da Agulha? No Capão da Agulha. Voltei pro Capão da Agulha. Ei, Capão da Agulha! Tem história, Capão da Agulha. Aí eu voltei pra lá, comecei a dar catequese, grupo de oração, cantar nas missas e tudo. Mas nada preenchia. Nada. Quanto tempo você tinha ficado lá no Amor Condicional? 6 anos. 6 anos, daí você teve que sair, viver uma vida novamente normal, digamos, entre aspas. Externa, né? Secular. Ai, Jesus. Então foi bem difícil. E assim, quando eu entrei no Amor Condicional, eu jamais imaginava sair da comunidade. Não passava. Por exemplo, mas a comunidade acabar e tal, vamos morar no Baixo da Ponta, vou pregar para os mendigos. Então tinha aquela loucura juvenil de evangelizar, de pregar, e de vocação, né? De chamar de Deus. Então quando eu saí, eu sofri bastante assim, na minha vocação, e nada completava. E eu sentia que o Zeca também, assim, porque o Zeca também, depois eu ia falar da vida dele, da história dele, mas o Zeca viveu uma consagração muito forte na comunidade, uma vocação muito forte, mesmo, experiências fortes com o Cristo, chamado. E ele também, por mais que a gente tentava se ressocializar ali, não completava. E a gente começou a buscar pessoas que a gente conhecia para a gente abrir uma comunidade, começar uma nova comunidade. Até lá em Mandirituba surgiu uma oportunidade da gente começar um trabalho lá. E quando a gente foi muito de Deus, Pipa, porque a gente fala, parece que é mentira, mas é real. A gente tava, deu onde? O negocinho era de onde? Igual você, assim, por isso que eu te admiro, porque eu já senti o que você viveu. E a gente tava indo lá pra Mandirituba de ônibus lá de noite, pra ver o negócio lá de uma comunidade pra abrir lá. E lá a gente recebeu a ligação do irmão do Zeca, assim, no ônibus, assim, o Amor Incondicional saiu. O Marcos, né? O Marcos. Gente boa, cara. Gente muito boa. É um dos provedores, né? Nossa, ele é a nossa base do início, né? Da fonte, né? Ele é muito gente boa. E o Marco ligou pra gente, falando assim, o Amor Incondicional saiu lá da chácara, eles ganharam terreno em Guaratuba, então toda a comunidade do Amor Incondicional saiu dali da nossa chácara e foi lá pra Guaratuba, porque ganharam uma chácara lá. Então ficou abandonado ali o terreno, não tinha mais nada. O Santinho ficou vazio, né? Eles ganharam lá e começaram o trabalho lá. E ali ficou lá abandonado. E o seu Marcos, junto com o seu Paulo, que era o dono do terreno, né, que era o senhor Eze, faleceu agora, mãezinha, né? Gente. Um também. Amém. Um homem de Deus. Um homem de Deus, foi arrebatado também, né? E aí a gente foi lá, não digo tudo ainda, mas depois a gente voltou e fomos lá conversar com eles. E a gente conversou e o seu Paulo deu a bênção para nós. Eu me emociono porque eu lembro dessa cena, eu, o Marcos, o seu Paulo e o Zeca. A gente conversando e ele falando, né, que aceitava a gente ali. E assim, foi tremendo, porque Deus nos colocou no mesmo lugar, sabe? No então, início, né? Se aquele lugar não é de Deus, olha, não tem como não ser, sabe? Quem conhece a Chácara da Fonte, quem não conhece, tem que ir lá conhecer. Vai conhecer o paraíso lindo, graçando. Tem que ir lá conhecer, porque muitas almas convertidas lá. É uma história muito profunda, é uma história tremenda.
que aquele lugar fosse largado, abandonado, Não tem né? como, né? Tanto é que quando eu voltei lá, a gente foi no primeiro ver, né, visitar lá, estava vazio, eu entrei na capelinha do Santíssimo, Jesus não estava lá, eucarístico, né? O Jesus já estava lá quando era morto? Sim. Ah, que legal. No primeiro ano já, a gente entrou em 99, a gente entrou lá, em 2000 o padre já colocou o Santíssimo para nós. Que padre bom. Ah, uma vez. Daí a gente fez aquela capelinha. Aquela capelinha lá. Ele tem a mística da capelinha. É, porque a gente fez os quartos, a gente fez os quartos, mas a gente fez a capelinha junto. Então quando a gente foi morar nos quartos, Jesus logo já veio morar ali na capelinha. E quando eu entrei na capelinha ali, naquele momento, eu chorava, e Deus gritava, assim que o Santíssimo estava ali. Deus gritava, esse é o meu lugar, eu tenho que voltar para cá, sabe? Esse é o meu lugar, vocês não podem me abandonar aqui, né? Isso gritava ali pra gente. E assim, foi maravilhoso. Daí a gente já voltou. Primeiro veio o Ernesto, veio o Ernesto. O Ernesto dessa época? Veio. Caraca, O Ernesto foi acolhido lá no Pilarzinho, veio com a gente lá do Nossa. Amor Incondicional. E Seu depois, Ernesto. ele é o fundador da fonte com a gente, né? Caraca. Foi fundador do Amor Incondicional e agora da fonte. Aí ele veio com a gente, falecido Marquinho também. E muitos falecidos, né, que passaram da nossa história. E aí chegou a minha vez de ir. A primeira vez para ir foi muito mais fácil. A segunda já tinha um bebê, né? Já tinha um bebezinho, o Adrian tinha 6 meses de idade. Então foi mais difícil, sabe? Mas não foi empecilho. A gente foi, começamos lá de novo, lá em Estaca Zero, organizando, limpando, devagarzinho também, porque tinha uma condição da gente ir trabalhando só nós, aos poucos, para tirar para tirar outro nome, colocar outro, foi um processo, né? Uhum. Mas aí a gente voltou em outubro de 2004. Outubro é nosso mês, assim, né? Nossa Senhora Aparecida. Que dia de outubro? Eu não sei exatamente a data, mas era no finalzinho de outubro, assim, dia 20 de outubro. Dia de São Padre Pio, né? Esse período que a gente voltou. Então a gente não ficou nenhum ano longe de uma comunidade de vida. Então eu não passei nenhum Natal, nenhum Ano Novo longe da comunidade. Foi esse período que Deus falou, calma, vai pra lá que eu vou dar um jeito aqui. E não sei o que Deus queria, só sei que Deus queria aquele lugar para ele. E nessa volta, vocês, que nem você falou, vocês ficaram quanto tempo para organizar e quanto tempo para vocês começarem a receber pessoas? Acolher? É engraçado, porque daí foi acontecendo devagarzinho, mas como já tinha a história do amor incondicional, os nossos primeiros filhos da fonte são aqueles do amor incondicional que chegavam a pé ali e não sabiam que iam chegar lá, não iam ter mais amor incondicional. Então chegava lá... chegava a pé. Um dos nossos primeiros filhos... Caraca, velho, nem eu consegui aguentar, eu andei acho que 5 já de água. Nós chamávamos de Magal, mas nem lembro, acho que é Altair, na verdade. Nosso primeiro filhão lá chegou de a pé lá. E aí... Aí ainda, Deus manda a pipa. Hoje tem propaganda, tudo, mas é o boca a boca mesmo que funcionava, como na época dos cristãos, né? Não tinha palavra, era só o querigma oral mesmo. E aí ia chegando os filhos devagarzinho, né? A gente acolhia um, acolhia dois, e assim, tranquilo, para também a gente não queria desrespeitar o seu Paulo, nem o Marcos, e também a gente sabia que a nossa condição, né? Mas foi muito rápido também, porque daí a gente começou a fazer retiro, a gente já recebeu no primeiro ano a visita do Dom Afonso, que era o irmão do seu Paulo, o bispo lá de Rosiana, e ele chegou lá e falou assim, vamos fazer, façam uma imagem, façam retiro, façam um acampamento. Ele motivou muita gente, porque a gente não tinha um diretor espiritual, né? Nós tínhamos o pároco lá que levou o Santíssimo para nós, Padre Irineu. Um abraço, Padre Irineu. Padre Irineu. Um abraço, seu Padre Irineu. Gente boa. O Padre Irineu, olha, ele foi muito usado por Deus para nós, para nos levar ao sacramento, né? E para nos abençoar nos momentos mais solenes lá da fonte. Então ele levou o Santíssimo para nós. E foi esse processo, assim, que foi acontecendo, assim, devagarzinho. Ali Deus foi organizando também, a gente foi se estruturando e as coisas foram acontecendo. Bacana. Quantos anos tem a fonte?
14, né? 16. já. Meu filho faz 16, a fonte faz 16, né? 16 anos. E quando vocês iniciaram, foram lá no início, vocês não tinham carro, não tinha nada. Como que vocês faziam para se locomover? Não tinha, eu não sei. A gente Era a carroça do vizinho lá, né? Mas assim, daí logo a gente conseguiu nossa Brasília amarela, né? Ah, brasileiro. Aí tinha os benfeitores. Tinha umas Toyota também, né? E aí depois a Toyota é mais chique. Tá? A Toyota é mais pra frente, mas a Brasília amarela, a gente foi em missão lá pra Tijucas com a Brasília amarela, pra um monte de lugar, pregando nos grupos de oração à noite. E eu vou te falar, nunca deixou gente na rua. Sempre foi. E me conta pra gente abrir a cumbuca aqui e abrir pro público. Me conta o seguinte, onde entra a Faustina aí? Faustina, onde entra? A Faustina. Esse é um detalhe bem bacana, uma pergunta bem interessante. Porque assim, quando a gente foi falar, como que vai ser o nome da nossa comunidade? Porque daí tem que fazer um novo estatuto, tudo novo, né? Tudo novo. A gente tá fazendo aqui misericórdia. E trocar o nome, porque nós era amor incondicional. E trocar o nome foi muito difícil, porque aquilo lá era amor incondicional. Aquela comunidade, aquela chácara, o começo, a história. Então foi muito assim difícil a gente trocar o nome. Mas a gente fez vigília de oração, tudo, e Deus colocava esse nome, Fonte de Misericórdia, Fonte de Misericórdia. Quando Deus colocou um nome, e a gente decidiu, é esse o nome, até a gente ia colocar outro nome, nós ia colocar Coração Chagado. Ainda bem que não deu certo, né? Coração chagado, ninguém merece, imagine! Por causa do Sagrado Coração, que a gente tinha muita devoção ao Sagrado Coração, não, mas era a nossa devoção era o Sagrado Coração de Jesus. Tinha até hino do Sagrado Coração. E aí o padre me deu, graças a Deus, o padre me deu. O padre falou assim, não, mas é um nome muito pesado. Porque dá a impressão que é o coração chagado dos meninos que vão chegar lá. Ninguém vai entender que é o Sagrado Coração de Jesus, né? A gente usa a expressão hoje, está chagado, vai pro sacrário. Aí ficava muito pesado para quem ia chegar. Daí a gente começou a discernir, era mesmo. Então por isso que eu digo, o Padre Neu, ele foi usado por Deus para nos iluminar em alguns momentos. Daí a gente começou a orar, daí veio esse nome Fonte de Misericórdia, a gente decidiu. Só que quando a gente decidiu que era Fonte de Misericórdia, a gente não sabia que Deus estava dando um nome para nós, mas com uma devoção. Nós não sabíamos, a gente foi descobrir depois. Conhecer, ler o diário, conhecer a devoção da Divina Misericórdia, de conhecer Santa Faustina. No começo era só um nome, mas Deus já tinha colocado, já lá, né? Deus é esperto, Deus é esperto. Não é só um nome, é um nome e uma devoção. Propagar a devoção. A Divina Misericórdia. Até parecia que nós estávamos traindo o coração de Jesus para pegar a Divina Misericórdia. Daí até eu falei uma vez pro padre, daí o padre falou, não, é o mesmo coração. É o mesmo coração. E é o mesmo coração, né? Numa devoção nova. E aí a gente foi conhecer, foi atrás da devoção, conhecer Santa Faustina. E aí a gente entendeu o nome. E entendeu o carisma. O nosso nome é o nosso carisma, é a misericórdia. É a descer a miséria do outro. É ser fonte de misericórdia para o próximo. Se a gente não for fonte de misericórdia, a gente não consegue colher dependente químico. Porque o dependente químico, ele é julgado, ele é visto como um leproso, né? Na época de Jesus seria um leproso, uma pessoa ali à margem da sociedade. Então, se você não tiver a misericórdia, né? Imitar a misericórdia de Jesus, ser uma fonte de misericórdia para o próximo, você não consegue acolher um dependente químico na sua casa. Não tem como, né? É só com esse amor misericordioso. E através da devoção, Jesus nos ensina a ser misericordiosos. Jesus nos ensina a descer a miséria do próximo, assim como Jesus fez com a gente. Então a gente reflete sobre a devoção, o que Jesus fez comigo, porque Jesus desceu a minha miséria, Jesus me tirou da miséria, né? Jesus me tirou do inferno. E assim Deus me usa para ser uma fonte de amor, de misericórdia para o próximo que chega até mim. Que lindo, bacana, né? Pra gente não se estender, né? A gente já tá com 1 hora já de programa. Eu vou adiantar algumas coisas aqui. Eu quero só, antes da gente começar com o Buca realmente, eu quero perguntar pra você como que é o processo vocacional, de discernimento vocacional. Alguém tá assistindo a live, tá sentindo o coração queimar e falou, é meu chamado, eu quero fazer. Como que faz? Como que é o processo? Então, existe um processo? A gente tem, agora a pandemia meio que brecou a gente, né? Mas a gente tem toda
segunda quarta-feira do mês nós temos um encontro de adoração e partilha na casa de Tranqueira. Então, primeiro... Tamandaré. Isso, O primeiro... nome é tranqueiro porque só tem tranqueira lá. só que na hora de luz é loteamento formoso, tá? mas Brincando, povo, eu amo vocês. Então, se alguém quiser entrar em contato, né? Entra aí. 3699-7195. Isso, 3699-7195. Só que com a pandemia agora a gente não estava fazendo esses encontros, né? Porque a gente tem o zelo lá dos Filhos da Fonte. Mas a gente faz sempre esse encontro. E o primeiro passo para ser um vocacionado é estar participando dos grupos de apoio. Porque no grupo de apoio você conhece o carisma, a espiritualidade, né? E é a porta para a vocação da fonte. Então, primeiro vai fazer aquela aliança, né? Aquele caminho para entrar na fonte. Quando você entrou era mais bagunçado ainda, né, Pedro? Agora a gente está tentando se organizar. Eu morei lá 6 meses. Também. Mas eu gostei daquela bagunça, porque se tivesse estrutura já tinha desistido na primeira já. Verdade. A coisa apertava ali, não dava em 6 meses. Fiquei 6 meses lá, foi a melhor experiência da minha vida. Então, Rose, o grupo de apoio é na terça-feira lá no Germano Maia, isso? Não, na quinta. Em terça no Pinheirinho. No Pinheirinho. A gente, o vocacionado é na quinta tá eu e o Zeca, né? A gente que faz esse pastoreio. Alta 15, né? E toda segunda, daí a gente trabalha com as visitas também, faz essa experiência nas visitas, a gente tá em partilha, conversando, daí a gente tem os nossos encontros vocacionais. Mas é mais na segunda, quarta, que é específico o momento ali para os vocacionados, toda segunda, quarta do mês. Toda segunda, quarta do mês. Entre em contato. Isso, agora não está acontecendo, né? Mas logo, se Deus quiser, nós vamos voltar. Vai em agosto, eu falei, em agosto vai acabar. Em Não, agosto, guarda Jesus. isso. Em agosto. E você é feliz? Meu Deus! É? Muito feliz. Tá realizada? É. Que bom. Então vamos pra Cumbuca. Achei que... Vamos pra Cumbuca. É isso. Nossa, a primeira pergunta... Pancada. Quero ver você responder. Sua opinião sobre o feminismo. Bora lá, filha. Direciona. O que é feminismo, né? A gente tem o movimento feminista. O movimento feminista é muito mundano, né? Muito rebaixa a mulher, na verdade, né? Eu acho que, como que eu posso dizer, o equilíbrio dos dois gêneros, ele deve existir, né? Eu acho que a mulher, ela não pode ser rebaixada por ser mulher. Eu acho que existe muito isso. Também não podemos dizer que somos de Jesus. Existe muito, assim, discriminação feminista ainda, né? No trabalho, salários baixos, a gente sabe disso. Mas eu acho que a mulher, ela pode lutar pelos seus direitos de uma maneira sem ser vulgar, sem fazer, sabe? Sem fazer baixaria. Ser feminina, não ser feminista, né? Porque acho que ser feminista é ter um movimento feminista, né? Eu acho que hoje o mundo, nesse mundo mais moderno, a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos direitos como mulher, por exemplo. Antigamente não se via muitas pregadoras, era mais homens pregando. Então, não estou dizendo que existe briga, não. Foi abrindo o leque. Acho que a gente pode se igualar aos homens, mas a gente sempre tem que entender que a gente não precisa estar acima, que a gente não tem que ficar empoderando, né? Acho que a gente precisa ter alguns direitos iguais, mas também tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter a nossa posição também de mulher. Senão a mulher vai querer ser um macho, né? A gente se rebaixa demais. Daí não pode, Você né? falando isso, o Papa falou uma frase, eu não sei direito da frase, mas o sentido era assim, que o feminismo está se tornando um machismo. É um machismo. É um machismo. O Papa falou isso, muito interessante. Né? Então, acho que, mulher, você é linda, né? Você é maravilhosa. Vocês são demais. Eu acho que a gente pode usar a sensualidade que Deus nos deu de uma forma tão simples, tão santa, tão pura. A gente não precisa se rebaixar, se humilhar as coisas do mundo para nós querer nossos direitos. Eu acho que isso a gente resgata, sabe, através da nossa dignidade, da nossa feminilidade, e não desses movimentos mundanos. Amém, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, é tudo, né? Aborto, não, pelo amor
de Deus, isso aí é satânico até, né? Tem um movimento, né, que se diz católicas pelo direito de abortar. Minha filha, católica você não Não é. é católico. Vai ler o catecismo, vai ler o documento da igreja, aí você vai aprender o que é catolicismo. Tá bom? Fala a Deus. Beleza? Uma palavra para uma família que tem um filho dependente químico. Às vezes a mãe está ali sofrendo, não sabe o que fazer, está desesperada, querendo se portar no pé de couve, ou sei lá o quê. Uma palavra. Olha, mãe, eu sei que é difícil, a gente sabe, a gente recebe muitas mães chorando, o que eu faço? Nós não temos uma resposta, né? Até é difícil aconselhar as famílias, mas o que a gente fala é assim, não perca a esperança, né? Não perca a esperança, tenha fé, porque com Jesus tem jeito. Com Jesus tem. Você. Pode vencer. Com Jesus tem, sabe? Deus pode realizar o impossível e a base é o amor. Eu digo pra você, mãe, não canse de interceder. Deixou no vácuo, vocês viram? É que eu tô dando uma Uma coisa séria, né? E eu tô aqui, né? Verdade. Olha, mãe, não canse de interceder pelo teu filho, não canse de acreditar. Cansa, sabe, Pico, às vezes, ver o filho tirar tudo de dentro de casa. Às vezes você quer chamar a polícia, às vezes você quer bater fora, bater a porta. E às vezes, me desculpe, é necessário até, né? Mas tudo que você for fazer, faça como um dom de Deus, assim, de amor mesmo e de esperança, que eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração do teu filho para ele pedir ajuda. Essa é a nossa intercessão, para que o teu filho peça ajuda. Se ele quiser, já é o primeiro passo, né? Não adianta você amarrar, obrigar, mas... Forçar não adianta, né? Não adianta, né? Mas Tem não... que rezar. Mas tem, assim, tem histórias lindas, assim, histórias que se fazem, isso é impossível, meu filho é impossível, ele nunca vai sair disso. E Deus, ele realiza o impossível. Certeza. Aleluia. Sempre. A gente tava, que nem esse amigo nosso Charles, né? A família dele vem aqui e a família toda desestruturada. A gente não tem muita base, né? Como que a gente vai conversar? Como que a gente vai falar? Tudo desestruturado, já desanimado. E a gente tentando animar, a gente fala, não, vai dar certo. Graças a Deus ele foi lá. Amém, glória a Deus. Amém. Mas não perca. E a família tem que ser esse apoio. Se essa pessoa foi, pediu ajuda, né? Porque às vezes tem que bater a porta na cara mesmo para dizer, ó filho, aqui não pode, né? Assim não pode. Mas a partir da pessoa que quer ajuda, a família tem que dar esse suporte. Que dá. Porque ela não vai ficar numa terapêutica a vida inteira. Ela tem que ter um retorno, né? Isso é muito importante. Por isso que a gente tem um grupo de apoio. Nosso grupo de apoio ele faz essa estrutura para a família receber o filho. Como que eu vou receber? Vai chegar em casa, e agora? A Né? realidade tá lá. Quer a cervejinha lá. Então, se a família não acompanhar o processo ali, junto, não vai saber acolher. Verdade. Viu? Você quer? Tem que dar passo junto. Amém? Amém. Última pergunta e Deus vai abrir para vocês, gente. Qual foi sua maior renúncia? Sua maior renúncia, Rose? A maior de todas. Já tem várias, né? Mas qual foi a maior? A top das topezeiras. Ai. Oh. A maior renúncia. Acho que o voto de pobreza ele pesa, né? Pela independência financeira que eu tinha desde de nova. Então, renunciar assim, a essa parte financeira, assim, de não dar satisfação para ninguém, assim, né? Eu acho que isso aí eu acho que pesa, né? Pra todo mundo, né? Engraçado, né? Mas É que a gente vai ficando velhinho, a gente fica meio preocupadinho, né? agora não tem esse problema, mas lá no começo, você até sabe que eu tenho aquele sonho de ter isso e aquilo, né, trabalha, ganha bem e tal, deixar tudo, né? E, talvez, mas assim, foi tão espontâneo também ao mesmo tempo, né? Foi tão bonito. Tão bonito que quase que nem pesou tanto, hoje falando, né? Mas assim, na época, pensar assim, agora desculpa falar assim, mas quem vai comprar meu absorvente agora? Quem vai comprar minhas calcinhas? Quem vai comprar, né? Então essa era a maior preocupação, assim. A Yara falava muito comigo sobre isso, né? Que ela também tinha esse tipo de segurança. Tipo, deixar a castidade foi um processo que Deus foi curando e foi acontecendo. A obediência, eu decidi viver, não é fácil, talvez sejam os mais difíceis, né? Porque a obediência é difícil se escutar, é ser exortado, né? Mas eu consegui trabalhar isso muito bem dentro de mim. Agora a pobreza talvez foi a... Amém, glória a Deus.
Então vamos lá abrir para as perguntas do público. Bora lá, gente. Nós Vamos temos. finalizando o programa. A gente tem bastante participação, pouca pergunta, viu? Temos uma pergunta, Sempre o povo. mas aqui tem bastante Eu participação. respondi bastante, né? Primeiramente, o Dudu tá falando: Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você ajudar a nossa comunidade também. Deus seja louvado pela sua presença aqui na nossa casa. Ele perguntou assim: como conciliar a vida familiar e a comunitária? É verdade. É bem complicado. São 4 filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Tenho Tem que 3 ser o filhos. outro, filho. Ô, aleluia! Menina, Uma menininha. tô ficando Vou velha. pedir a galinha para você. Eu tenho 3 meninos, um de 16, um de Gente 12 boa, todos. e um de 10. E assim, é bem difícil, a gente mistura muito. Eu confesso que a gente talvez não seja um exemplo de família, assim, a gente não consegue separar muito, a gente está muito ligado, até o nosso lazer tem alguém da fonte. Mas a gente treina, assim, né, eu aprendi isso, eu achava, a gente aprende, né, com a nossa caminhada, eu achava que não, que a minha vida era só comunidade, eu tinha que ter, então eu privava meus filhos da liberdade deles, até de alguma coisinha especial para eles. Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade, hoje eu levo meus filhos ao cinema, hoje eu levo eles na praia, hoje eu levo, né, eu faço alguma coisa, um almoço diferente para eles, então a gente tem aquele momento mais familiar. Porque é necessário também, porque a vocação é minha, não deles. Então, assim, a gente vai amadurecendo. No começo eu achava que não, que tinha que ser tudo lá. Mas aos poucos, assim, Deus vai ensinando a gente, através do pastoreio também, que eu percebi que a gente precisa mesmo. Eu e o Zeca, a gente nunca briga de coisa nós dois. A gente briga por causa de comunidade, né? Tipo, um quer uma coisa, outro quer outra. Mas a gente vai aprendendo não, peraí, vamos entrar para dentro de casa e vamos cuidar um pouco de nós agora, né? A nossa vez. De vez em quando sair só nós e almoçar junto, e fazer algum passeio num parque junto, para ter esse momento de só família que é necessário para as crianças e para nós dois também como casal. Viu? Importante, gente. O que mais? Vamos lá? Aleluia. Aleluia. Tem bastante gente dando testemunho aqui. Testemunho. Bora. Bora. Temos bastante tempo ainda. Você vai ficar até meia-noite aqui com a gente. Oh, aleluia. Deixa eu pegar aqui. Tá? Ó, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer essa. E tem mais 2. Olha, agora choveu de pergunta. Aleluia. Bora. O Jefferson, nosso consagrado aliança, perguntou: eu quero perguntar para a Rose quando o filho sai da comunidade são batizados no Espírito Santo. Há uma perseverança lá fora, mas também, infelizmente, quando a pessoa não é batizada no Espírito Santo dentro da comunidade, ela recaiu porque a família não dá base nenhuma na fé. Ele está perguntando assim, Rose, eu acho que ficou um pouco confuso. Quando o filho sai da fonte, ele é batizado no Espírito Santo, existe uma perseverança lá fora? E o que faz ele recair lá? A família dá uma base para ele, alguma coisa? Olha, nós não temos uma estatística assim, tantos por cento se recupera, tantos por cento não se recupera, tantas famílias ajudam, tantas famílias não ajudam. Nós temos casos de filho chegar sozinho, sair sozinho e ficar bem. A gente vê, às vezes, filho sair com toda uma estrutura familiar e recair. Então, cada filho é diferente um do outro. Cada um é diferente do outro. Então, mas, pela graça de Deus, nós temos muitos meninos recuperados, que dão testemunho, e a gente prefere até ficar com esse lado positivo, assim. Às vezes você entra no mercado, tem alguém trabalhando, eu passei pela fonte no ano tal, você nem tá imaginando que o cara tá bem, de vez em quando a gente se encontra, então é isso que nos basta, é os que estão bem. Mas infelizmente a gente tem também casos que o filho precisa dessa base familiar, às vezes sai e não tem como recomeçar, sabe? Não, então até um sonho nosso ter uma casa de passagem para dar uma estrutura para o filho se organizar. Falta vocação, né? Verdade, muitos gente. são chamados e A messa é grande, mas os operários são tão pouquinho. Né? Então a gente sonha assim, com essa casa de passagem para ajudar essas pessoas a se ressocializar, porque às vezes não tem mesmo, não tem família para acolher eles. E assim, tem muitas histórias de pai que morreu, de pai que matou a mãe, de filhos que foram criados sozinhos, criados pela avó, então tem várias histórias. E tem famílias estruturadas também. Mas não dá para fazer uma estatística, né? Com certeza, quando a família dá o apoio,
é 100% mais fácil o filho se recuperar, isso é certeza. Glória a Deus. Quem tá rindo aí? Eu apareci na live várias vezes já. Você gosta de aparecer? Eu tenho que mandar. Selfie. O pessoal viu minha cara várias vezes. Mas amém. A Edicleia Ronque, A mãe desse a mãe do aqui. nosso amigo aqui. Deixa eu só falar uma coisa assim, quando a renovação carismática começou, que foi em 60, Eu não sei, não tava nem na Já é velho. eu também não. Tenho 20 anos, piada. Truco. O batismo do Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja Católica, mas também sobre os protestantes, né? Na mesma época. E tem um pastor muito louco lá na época que diz que ia abrir uma comunidade terapêutica que ia ser curado só através do batismo do Espírito Santo. E eu acredito muito nisso. Que o batismo do Espírito Santo, ela é uma cura tremenda Claro. para a dependência Se química. fizer a experiência do impacto do Espírito Santo, cara, eu falo por mim, porque, cara, eu não sei, até hoje não sei o que aconteceu comigo naquela capela lá, eu saí de lá doido, retardado e hoje... A gente tem que ser realista. A dependência química é um mal físico, nasce doente, isso é uma doença, é física. É uma luta constante, né? É uma doença psicológica, porque é feita de traumas também, porque às vezes a pessoa recorre à droga por conta para curar os seus traumas e tal. Mas também é uma doença espiritual. Porque a gente sabe que é um combate espiritual, Sim. né? Que esses meninos lutam aí. Mas tem jeito. Jesus. Tudo tem jeito, né, gente? Amém. Se não tiver jeito, eu não tava aqui. Aleluia, vai lá. A mãe do nosso garoto aqui perguntou, vale a pena reforçar o que dizer para uma família que tem um dependente químico em casa. Vale reforçar essa pergunta aí. Também tá achando que eu sou o quê? Independente do Danoninho. Ô, que gosta de Danoninho, você já nem existe mais Danoninho, né? Família, o amor exigente ele é necessário. O amor incondicional também, veja. Tem que ter um equilíbrio, né? O amor incondicional é aquele de acreditar, de não desistir, de não desanimar, de dobrar o joelho, sabe? De interceder pelo teu filho, de amar mesmo, de acolher ele fedido dentro de casa e tal. Mas o amor exigente é o pôr regras também, né? É de pôr um Aí eu ia perguntar limite. pra você. Tem que ter, né? Cortar algumas coisas, né? Sim. Não ficar dando tudo, Não, né? não pode, não pode, tem viu? como. Tem famílias que, infelizmente, estragam seus filhos, né? Então tem que ter esse amor exigente, tem horário de chegar em casa, sabe? O limite mesmo, né? Infelizmente tem que ter. Às vezes tem família que eu tenho que falar assim, ó, não abra mais sua casa, deixa ele ficar na rua, mas tá na rua, tem que ir lá atrás. Não, deixa, porque... Dói, mas vai dar um resultado depois, né? Mas às vezes, né, eu não tô falando pra você pôr o teu filho na rua, não é isso, pelo amor de Deus, cada casa é um cara, até ruim dar esse conselho assim, né, via... Mas se quiser, coloca na rua mesmo. Já vai. Não, cada caso é um caso, é particular, mas às vezes é a maneira com que ele vai sentir a falta da família, da casa, da necessidade, sabe, de voltar pro lar, vai se reconhecer como um lixo mesmo, mas que eu não sou isso, né? Então o amor incondicional é necessário, tem que ter esse equilíbrio, né? O amor incondicional, amar, confiar, acreditar, mas também botar as regras, né? A exigência. Tá respondido, mãe do Alex. Ele tá aqui. Ele vai sair dessa dependência. O Danoninho vai ser aniquilado. Evelyn Moraes falou que a Rose é demais, saudades. Perguntou: Beijo, Evelyn. tem muitos filhos na comunidade atualmente? Perguntou. Pois é, a fonte não para. Fonte não para, você gosta disso, Zacão. A fonte não para. Então tá tudo meio parado aí, mas a gente tem trabalhado bastante. Tem 50? Olha, vou dizer assim, ser sincero, a gente diminuiu um pouco por conta da pandemia, a gente não pode estar acolhendo muito, mas as nossas casas estão assim. Nós já formamos 3 turmas do curso bíblico na pandemia, estamos formando a 3ª agora. Que legal. Então, ali em Rio Branco nós temos 40 filhos, em Itaperuçu 15, em São José 15, na Roça Velha 15 a 20, é isso que a gente trabalha. E nas meninas nós temos 10, a casa feminina tá cheia, 10 pra nós é 50. Mulher, 10 mulheres, gente do céu! E tá lindo, tem 3 moças que vai se formar também, nós estamos bem felizes. Que bacana, né? Legal. Alguém mais aí? Eu vou chamar o meu assistente O que aconteceu?
aconteceu? Tá dando, ele tá fazendo frontal toda hora. Vai lá, Alex, vê se tu consegue. Misericórdia. Tem bastante participação aqui no Então Facebook. vamos mandar abraço, tudo que ela tem que terminar, que ela tem que ir embora longe da casa dela. Quem mais participou foi a Gisele Monteiro, né? A Gisele é... Gisele, ela tá A fã. Gisele é cópia da... Ela falou que tá com saudade, que ela não vê a hora de voltar a Ela passar a é pandemia. aliança nossa, né? Aliança. Ela é Ó, sempre pronto, agora tá desde o Guerreira, início. Isso aqui. Agora vai falando aí. Agora vai. Tem que mandar um abraço pra Toca, que estão pedindo pra mandar. Toca de Assis, grande Aí, ó. abraço. Isso. Ajuda nós, irmão, porque aqui tá difícil. Ó, o Marcelo falou, passa à frente, Maria. O Marcelo aqui. O Marcelo tá aqui, quer participar, acho que tá participando. Não, bicho, Andrão. O Pablo Schmidt lá de Quatro Quatro Barras. O corredor? É. Grande abraço. Ô, filho, apareça. A gente tá com saudade de você, queridão. Volta pra cá. Luísa lá de Itaperuçu. Ô, Luísa, grande abraço da Pelo Sul. Ah, menina guerreira também, muito boa. Manda um abraço pra ela. Ela vai ser Beijo, escolhida. Luísa. Isso, Luísa. Luísa. Ela já foi no retiro da fonte. Tem retiro na fonte depois de passar a pandemia, gente. Ai, não Tem carnaval acredito, tô com cristão. saudade dos- É, tem carnaval cristão. Os aglomerações. retiros de lá. Ó, saudade da iluminação. Final do ano. Eu tô saudade do virada do ano lá. Final do ano! Réveillon! Que negócio é esse passar na praia? Vai pra fonte de misericórdia! É 40, 50 reais uma refeição lá que é na noite gostoso. Não é tudo isso. Ô, Pipa, tá aumentando. 15, aumentei. Só vai correr. Não, 25. Mas vale a pena, né? Vale muito a pena, melhor que a praia da pulinha na onda. Que negócio é esse pulinha na onda? Sai fora! Vai pular lá, ô! Com Jesus. Isso! Lavassuri, vai. Andréa Olles falou, amo sua vida, Rose, Deus seja louvado por seu sim. André. André é a esposa do Jefferson. Beijo, Jefferson. Andréia. Deus abençoe. Seu Pedro. São Pedro! É nóis! Nosso aliançado. Pipa e Rosilene Amora, Deus abençoe o trabalho de vocês. Jesus ama os que se atiram na sua obra. Parabéns. Nossa, é um peta poético! Tá, tô profeta. Ô, só um pouquinho aqui, um adendo. Padre Reginaldo Manzotti, tô chegando. Tô chegando, hein? Aguarde. A Gisele tá pedindo pra lembrar sobre as doações que quiserem dar a fonte. Ah, é verdade, gente. Eu? Eles vivem da providência, gente. Então, se você tiver alguma coisa, alimento, Sim, Trigo e sim. óleo que nós estamos pedindo nesse momento. pede, óleo. Trigo e óleo. Trigo e óleo. Gente, vocês têm uma panificadora, fazem pão ainda, né? Fazemos pão. Então, precisamos de trigo para fonte de misericórdia. Deixa com a gente que a gente leva. Trigo e óleo. Ajuda. Um trigo tá baratinho, gente. Não custa nada. Para de fumar uma carteira de cigarro e compra um trigo. Entendeu? Fala, Compra o Deus! trigo. Compra o trigo, óleo. O óleo tá aqui 3, 4 realzinho. Pô, para de comer aquele lanchinho ali. E compra um ali. Vai ajudar a fonte. A fonte está batendo lindo. Maravilhoso. Bora lá. Ajuda. Ajuda. A Cris Cordeiro falou, mulher de fé, exemplo pra todos. Amém. Beijo, Cris. A Nayara Monteiro falou, sou... A Nayara é filha da fonte. Isso! Ela falou, sou muito grata à fonte pelo que ela fez na minha vida. Me restaurou. É isso aí. Testemunho. Gratidão é tudo, hein, Nayara? Gratidão é tudo. Grande testemunho, viu? Grande testemunho. A Evelyn Moraes perguntou, vocês precisam de roupas? Toda doação é bem-vinda. Toda doação. Roupa boa, tá, gente? Porque a gente recebe as roupas aqui, pelo amor de Deus, hein? Miserável. Pega a roupa lá que não tá rasgado por eles e manda pra gente. Não manda roupa nada, não. Essa que manda aí pra gente. Manda roupa boa, que você não usa mais. Quer do verão passado? Mas manda roupa boa. Porque a gente quer usar roupinha boa também. Nossa, pra furada, cara. Ajuda nós, pelo amor de Deus. Nós não somos lixo pra ficar recebendo coisa. Quem vai ver o loucão, ele fala as verdades, pô. Quem mais? Quem mais? Reginaldo Manzotti, estamos chegando. O André falou, Você imagina. Padre Reginaldo, sei que você não vai assistir agora ao vivo, mas vai assistir um dia que alguém vai colocar isso daí. Imagina o senhor me contratando e eu fazendo um programa divertido e no domingão na TV, evangelizando. Evangelizar é preciso, né? Cola em mim que é sucesso, filho. Cola em mim que é sucesso. Bora lá. Vamos lá. Mais gente. André falou bem assim, boa noite, paz e bem. Rose, você é um orgulho para nós dependentes químicos. André Francisco. Ô, André, Deus abençoe. O André é aquele lá, aquele empresário, né? É o empresário que tá sempre lá? Não, esse é o outro. André. Esse é o outro. Ah, tá. Quem mais? Manda lá. Vai, que nós temos dispensar. Vamos, vamos. Já tô ficando tudo louco esse pianinho. Amém. Coloca o pão aí pra eles tomar um café com pão. A minha mãe falou, a primeira vez que conheci a fonte foi indo participar de um retiro de carnaval e foi inesquecível. Foi estar num pedacinho do céu. Deus abençoe muito vocês. Saudade, né, dos nossos retiros. Nossa, cara. A gente faz trabalho de evangelização na fonte,
carnaval, festa da misericórdia. Gente, é muito gostoso o retiro lá, gente. Sério. É muito bom. É muito bom. Querigma, né? Nossa. É, né, filho? O lugar é sensacional, né? Aquele tanque lá foi no braço, se fizer, né? Tanque, né? Braço. Foi no braço. A gente quer fazer outro. Vai. Vamos, gente. Olha os diretores que estão rindo. Vamos, gente. Nós quer fazer um tanque aqui também, né, Belo? Ah, é, tanque. Lá vai cavalo. Continua. O Reginaldo falou, Deus abençoe e ilumine sempre. Linda história. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é meu papai. O André Francisco. A Rosa não entendeu nada. O André Francisco falou, realmente, Gisele, me lembro do grupo de apoio e da fonte de... É apaixonante. Galera, sou testemunho disso que a gente pode mudar, sou grata. Aleluia. Não, que nome lindo, né? É a Nayara lá? Isso. Lindo, gratidão, tudo, né? A Nayara Azevedo? Mas, Sério, ele apareceu na live. Quis aparecer, né? O Rodrigo falou, grande abraço a Rose e o Zeca. Grandes missionários de Deus, um abração ao Pipa também. Deus abençoe vocês. Rodrigo, Ministério O Consagração. meu abraço você pode colocar na conta. Consagração. Ah, consagração! A galera do piseiro, né? Chamar vocês aí pra fazer o piseiro aqui. Amém. É isso. Aqui, ó. Como faz para entregar doação de roupa? Liga no escritório. 3699. A gente busca. Ou se quiser entregar aqui no Brasil, a gente leva também. 3699 o quê? Ó, entra no WhatsApp. 3699-7195. 795 399 399 Não, 3699. 3699 7195. Sim, falou. 795, oi. Estão pedindo para lembrar sobre as pizzas deliciosas que a fonte está Ó, tô fazendo. fazendo Vocês pizza. estão fazendo pizza? Chico, obrigado. Nós fazemos mini pizza para ajudar na fonte, porque na época de pandemia caiu bastante as doações. Caiu bastante. Cai. E assim, além da alimentação, nós temos muitas despesas. Muitas mesmo, né? E a gente Mas de precisa... alimentar o negão daquele dali, pelo amor de Deus, né? Ele come um saco de arroz sozinho. A gente tem vários boletos que chegam lá e a gente tem que sanar nossas contas e a gente precisa gerar esse dinheiro que acontece através da venda dos pães, de doação também, né? Nós temos uma vaquinha aí online também está acontecendo. E a venda das pizzas, né? São mini pizzas que a gente fabrica lá e também pode encomendar pelo telefone, né? Ou a gente também leva em casa. Ah, leva em casa as mini pizzas. As mini pizzas leva em casa. Rio de Janeiro, gente, é aqui. É que assim, Ó. tem pessoas que nos ajudam assim, faz um grupo lá e ela se responsabiliza e distribui, sabe? Daí é bacana. Então a gente leva 20 pizzas lá pro fulano, o fulano vende pra nós lá. Viu, Distribui lá. Faz isso com a gente Faz o também. grupo do WhatsApp. Pega nosso coxinha e distribui. Isso, claro. Ajuda nós. Sim, é ótimo. Ajuda, gente. Ó, as comunidades precisam. Tem Ó, que se ajudar. tem que se ajudar. As comunidades. Ó, a gente Todo vai mundo ler. precisa, né? A gente vai ler em Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades como que faziam. Elas viviam em torno da palavra, da partilha. A partilha era muito importante. Hoje A não fração partilha. do pão. As comunidades necessitam. Todas as comunidades estão pagando um preço alto por causa da pandemia, né? Sim. Então a gente precisa ajuda de vocês. Estenda a mão, gente. Abra a mão, ô mão de vaca, munheca, velha. Bora lá. Quem mais aí? Isso já foi respondida a pergunta da Evelyn, como faz pra pegar as mini pizzas, né? Entrega em casa, se for muito longe, se for liga lá e encomenda. Claro que a gente combina. Ô, Pipa, a Dayane responde Cuidado, que cara. sexta-feira estaremos no SIC entregando, se ela quiser encontrar com a gente. Daí liga lá, a gente combina. Então, no SIC. Isso. Gente, liga, tem zap, liga lá, manda zap, chega, a gente já, manda já. o WhatsApp da Rose. Eu não sei se sabe aquele. A Rose, pra vocês terem uma ideia, ela é cantora, gente. Tem um CD gravado. Dá uma palhinha, DVD. tenta dar uma palhinha. Dá uma palhinha, tem que dar Tem uma que dar uma palhinha. palhinha pra nós. Tem que dar uma palhinha. Um momento de oração. O que você acha? Você ajuda a rezar hoje no final, tá? Mais alguém? Ó, fala o nome da época que o pessoal fica sentido e fala assim, mas não falou Você quer falar todo mundo, então? Quantas pessoas tem? Muito. Bastante. Joana, ó, Joana, manda um abraço pro Joana, um abraço carinhoso aos dois saudades. Joana? Joana. Joana Inês. Beijo, Joana. Deus Eu não abençoe. conhecia. A Joana, a única Joana que conhecia é a minha avó, que morreu. Ela é mãe de um filho. Ah, mãe de um filho! Grande abraço, Joana! Desliga você deixa na live. Você deixa Que bancada. Amém. Foi todo mundo. Foi mesmo? Foi. Então vamos fazer oração. Vamos fazer oração. Pega o violão. Tá com problema o nosso Facebook, que ele tá fazendo frontal pra toda hora. Quando a gente clica aqui, daí é Então, melhor. Rose, faz favor, levanta e vamos fazer uma oração, por gentileza. Por gentileza, por favor.
Então, filho amado de Deus, a gente brincou, a gente ouviu um testemunho maravilhoso, forte. O que a gente tem com a intenção dessa live aqui? É despertar em você o teu chamado, é despertar em você a tua vocação, é despertar em você sair do teu zona de conforto, né? Às vezes a gente está no zona de conforto, a gente fica quentinho, aquela parte do sofá lá, sabe quando está frio? A gente senta e fica quentinho, a gente não quer sair. É isso que está acontecendo com você muitas vezes. Deus já falou, Deus já enviou anjos, Deus já enviou, só faltou Deus jogar uma pedra lá de cima e jogar na tua cabeça. E você ainda não acordou para a vida. Então eu gostaria agora, filho amado, que você aquietasse agora, feche os teus olhos. A gente vai fazer uma oração agora. A Rosa tem uma oração potente. Tá animada com a oração? Então vamos lá então. Então feche teus olhos, filho amado de Deus. Feche teus olhos que agora você vai ser batizado no Espírito Santo de Deus. Eu creio. Assim como eu fui batizado e muitas pessoas foram batizadas, você será batizado no Espírito Santo de Deus agora, filho amado de Deus. Abra seu coração para esse povo. Vai em pacto com o Senhor agora. Abra teu coração e deixa Deus falar, filho amado de Deus. A boca da Rosa, a boca de Deus através da boca dela vai ser a gente. Eu peço sua presença. Esse filho, Senhor, que está nos olhando, Senhor, que você possa Que a graça de Deus vá recaindo agora sobre você, sobre a tua casa. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus repouse sobre você, aonde você estiver, na condição que você estiver. Que o Espírito Santo possa agora reanimar as suas forças, tirar todo o medo, toda a angústia, toda a depressão que está te acomodando, que está te oprimindo. O Senhor coloca muitas pessoas oprimidas diante da realidade que você está vivendo, uma ausência de Deus. E nessa noite, Deus te visita, Deus olha para você com amor e misericórdia, e Ele diz para você: não tenhas medo, não importa a tua vocação, não importa o teu chamado, Deus quer participar desse teu momento, Deus quer estar aí contigo. Abra o teu coração a Jesus, abra o seu coração para a ação do Espírito Santo. Peça a Deus nessa noite: Senhor, tira todo medo, Senhor. Tira, Senhor, toda angústia, tudo isso que oprime, Senhor. Nos dá coragem, Senhor. Coragem para te servir, coragem para evangelizar, coragem, Senhor, para ir além da minha vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Espírito Santo de Deus, repouse sobre as casas agora, curando e libertando toda dependência química, toda depressão, Senhor. Vem curando, Senhor, todas as brigas. Vem agora levantando os jovens, Senhor. Dando um novo ânimo, uma nova coragem, Senhor. Acende agora a chama do teu amor, Senhor. Venha renovar as vocações. Venha renovar o chamado. Venha, Senhor, sobre os coordenadores de grupo de jovens. Venha trazer a voz e o novo ânimo, Senhor. Que a graça do teu Espírito repouse sobre nós, Senhor. Que não desanimemos diante das lutas e tribulações. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Age com poder agora, Deus, em cada pessoa que está nos assistindo agora, que está rezando conosco agora. Que a tua unção, Senhor, chegue a cada um, Senhor. Ore, Deus, ore no Espírito. Deixa o teu coração aberto para Deus agora. Eu queria pedir para os meninos trazerem a bandeira do Brasil aqui. Traz a bandeira do Brasil aqui, pessoal. Eu queria pedir para o Marcelo, o Wesley, quem puder aqui, vir aqui. A gente vai fazer uma oração pelo Brasil agora. Eu sinto no meu coração que a gente vai fazer uma oração pela nação brasileira. Nós vamos se ajoelhar aqui, filho amado de Deus. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Vem aqui, Marcelo. Vem aqui, Wesley. Essa bandeira representa toda a nação brasileira. Nós vamos rezar pela nação brasileira que está passando por um momento tão difícil. Que nós possamos realmente, filho amado de Deus, erguer um clamor pela nação brasileira, pelos nossos políticos, pelos nossos líderes, pelas pessoas que dirigem essa nação. Nós queremos, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, entregar consagrar a nossa nação brasileira, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o teu sangue poderoso, curando esse Covid, essa coisa, Senhor Jesus Cristo, que tem afastado, Senhor, pessoas, Senhor. Queremos, Senhor, sentimos saudades da tua Eucaristia, das missas, Senhor. Senhor, que os líderes reabram as igrejas, Senhor. Queremos, Senhor, fazer parte do teu banquete que está dando, Senhor. Sim, Senhor.
Acalma o coração desse povo, Senhor! Acalma, Senhor, o coração desse povo, Senhor! O Espírito Santo de Deus sopre agora. Em nome de Jesus. Você que nos ouve agora. Receba o sopro de Deus. Receba Glória. o sopro do Espírito Santo que vai renovando a tua força agora. Essa palavra que foi te dada hoje, uma palavra, sabe, de levantar, de sair mesmo do teu comodismo. Deus não está pedindo para você largar tudo, não. Mas Deus está dizendo para você que você pode fazer mais. Você pode mais, irmão. Você pode mais. Não tenha medo. Receba de Deus a paz. Que a paz do Senhor Jesus possa entrar agora em cada lar. Curando, libertando. Deus, tu tens poder, Senhor. Livra-nos de todas as enfermidades. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, Deus. Sobretudo, Senhor, tira todo o medo, Senhor. Todo o medo de dizer sim a Ti, Deus. Que nada roube a nossa fé, Jesus. Que nada nos roube a fé, Senhor. E o Senhor toca neste momento, enquanto a Rose falava, que não é tudo que o Senhor quer de você, mas de alguns jovens, e principalmente não só jovens, pessoas que já decidiram viver o celibato, não vivem pensando em casar, em namoro, mas você sente um desejo muito forte de servir em comunidade. E o Senhor toca no teu coração nesse momento para que você se entregue realmente neste algo a mais, porque o Senhor vai te colocar na comunidade certa.